paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui nessa manhã para trazer uma palavra da parte do Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Que assim como Deus ministrou o meu coração, que Ele possa ministrar o seu coração nessa manhã também. Nesse momento, se você estiver aí com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio capítulo 8. E nós iremos ler alguns versículos que está aqui na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. O 2. Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. A Bíblia está falando aqui em Deuteronômio capítulo 8, de Moisés e o povo que havia saído do deserto. E aqui Moisés está exortando o povo a ter em memória os benefícios do Senhor. É o cuidado de Deus aqui que Moisés está fazendo com que o povo lembrem-se. Moisés diz: lembrem-se dos feitos do Senhor, do cuidado de Deus enquanto nós estávamos no deserto. E Moisés exorta o povo a obedecer os mandamentos de Deus e a lembrar-se dos benefícios do Senhor para com eles. E Moisés, ele era o líder do povo de Deus, o homem que guiou os israelitas durante os 40 anos de peregrinação no deserto. E ele estava agora, nesse período, vivendo seus últimos dias na terra. E depois de sua morte, começaria uma nova etapa na vida de Israel. Moisés, ele estava aqui exortando o povo e dizendo, durante os tempos de conquista da terra, e mais tarde, depois de terem alcançado tudo o que Deus havia prometido, que eles não se esquecessem do Senhor, o Deus que os havia tirado da escravidão do Egito, o Deus que os havia guiado e estado com eles durante todos os tempos no deserto. E que agora lhes dava a terra de Canaã. E que eles não se esquecessem de Deus, mas que eles confiassem nele e guardassem os seus mandamentos. Queridos, a Bíblia relata grandes nomes de pessoas que antes de iniciarem o seu ministério, passaram pelo deserto. E o deserto, ele é colocado em nossas vidas para testar o nosso caráter. E aqui em Deuteronômio capítulo 8, onde nós acabamos de ler, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia está relatando aqui que o povo, os israelitas, foram levados ao deserto para serem provados, para serem testados, para que viessem a ser descoberto o que estava no seu coração, viesse a ser revelado o que estava no seu coração. Não porque Deus precisava levar o povo ao deserto, para que Deus viesse a descobrir o que estava no coração do povo. Não, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas para que o povo viesse a descobrir o que estava no coração deles, para que eles mesmos viessem a descobrir qual era a intenção do coração deles. O deserto é lugar de lágrimas. O deserto é lugar de dor e de muito sofrimento. Mas é onde nós somos totalmente transformados, lapidados e resgatados por Deus. Por quê? Porque o deserto, ele faz parte do propósito. O deserto faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. E nós somos levados ao deserto para sermos provados, sim. Para sermos testados, sim. Porque muitas pessoas precisam ser levados ao deserto. Porque Deus, ele tem algo grandioso para fazer na nossa vida.
Mas Deus, ele só vai cumprir aquilo que ele tem para fazer na nossa vida quando nós estivermos prontos, quando nós formos provados e aprovados por ele. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o deserto não é somente um tempo de escassez, de sequidão, de dor, de lágrima, de sofrimentos, não. Mas o deserto é também treinamento, preparação e capacitação de Deus para aquilo que o Senhor, e capacitação de Deus para aquilo que o Senhor deseja realizar através de nós. Então, o deserto é treinamento, preparação e capacitação para aquilo que o Senhor deseja realizar através de nós. E nós somos levados ao deserto para sermos moldados. Porque existem coisas em nossas vidas que precisa ser retirado, que precisa ser transformados. Nós precisamos ser moldados para vivermos e cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. E aqui no versículo 2, nós somos exortados a nos lembrar de tudo que o Senhor, ele já fez e como o Senhor nos conduziu pelos desertos da nossa vida. Quem nunca passou pelo deserto? Quem nunca passou por uma fase tão difícil que já pensou até que era o fim? Meu tempo acabou, não tem mais jeito. Eu não suporto mais essa fase. É apenas um deserto. E o deserto é uma fase. E essa fase vai passar. Porque ele não dura para sempre. O deserto, ele não dura para sempre. Ele tem um tempo determinado. Ele tem dia e hora para acabar. Então, o deserto não é para te matar. O deserto não é para te destruir. Mas o deserto é para te preparar. Para que você possa viver aquilo que Deus já planejou para a tua vida. Porque Deus, ele tem um propósito comigo e ele tem um propósito com você. E ele também tem uma missão para o seu povo. Só que Deus não irá confiar essa missão a alguém que não seja aprovado em seu coração. Então ele nos conduz ao deserto para nos humilhar, para nos provar e mais principalmente para sabermos qual é a disposição, qual a intenção do nosso coração. Porque um dos objetivos das provações é exatamente essa: revelar quem realmente nós somos. É por isso que nós precisamos passar pelo deserto, porque ninguém que passa pelo deserto sai do deserto da mesma forma que entrou. Ninguém sai do deserto da mesma forma que entrou. Quem já passou pelo deserto tem uma trajetória, tem testemunhos. O deserto, ele nos amadurece. O deserto, ele nos treina, ele nos prepara para vivermos algo grandioso da parte do Senhor Jesus Cristo. E o deserto é como fases. Existem fases da nossa vida que nós dizemos, nós estamos no deserto. Eu estou vivendo um deserto. Por quê? Porque deserto é um lugar seco e quente. É um lugar sem muita vida e é difícil de suportar o deserto. E nós, nessa fase do deserto, nós somos tentados a recuar. Nós pensamos em desistir. Nós abrimos a nossa boca e nós declaramos, é o fim, não tem mais jeito, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu vou recuar. Não dá mais. Mas o que eu quero te dizer hoje não é para recuar. Se você está no deserto, você não vai recuar, mas você vai prosseguir crendo. Deus está comigo, eu estou no deserto porque é um propósito de Deus. E Deus tem algo grandioso para fazer na minha vida. E depois do deserto tem a vitória. Depois do deserto tem a terra prometida. E eu vou passar pelo deserto. E eu vou testemunhar lá na frente. Eu passei, eu fui provado, eu fui aprovado. E eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Então o deserto não é para você recuar, mas é para você prosseguir crendo nas promessas do Senhor para a tua vida. E Deus, no deserto,
Ele não deixa faltar nada. É em meio ao deserto que nós contemplamos os cuidados de Deus. É em meio ao deserto que nós contemplamos a providência de Deus para as nossas vidas. O povo foi levado ao deserto. E eles estavam no deserto, eles murmuravam. Eles questionavam. Eles não agradeciam em momento nenhum, mas eles só reclamavam. Eles queriam mais. Quanto mais Deus fazia, mais o povo queria mais. Nunca estavam satisfeitos com tudo que Deus estava fazendo. Mas no deserto, o povo foi levado para ser provado. E no deserto nós aprendemos lições valiosas. E uma das lições que nós aprendemos no deserto é depender de Deus. Nós aprendemos a depender de Deus. E os israelitas, eles aprenderam, eles descobriram que o seu sustento vinha de Deus. Que quem enviava o sustento, quem enviava a providência era Deus. Em meio ao deserto, Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar a comida, Deus não deixou faltar a roupa, Deus não deixou faltar o calçado. Deus proveu tudo. Não tinha nada, mas no nada Deus proveu tudo. É o Deus que nós servimos. Ele faz assim. Nós olhamos para todos os lados e nós não vemos possibilidades alguma. Não tem como eu sair dessa situação. Mas o Senhor, Ele chega e Ele envia a providência. E nós saímos daquela fase e glorificamos o nome dEle. Queridos, no deserto, dinheiro falha, família falha, amigos falham, carreiras falham, experiências falham. Mas é no deserto que nós aprendemos que a nossa dependência está no Senhor. Que nós dependemos plenamente é Deus. E no deserto nós descobrimos que tudo pode falhar. Mas o nosso Deus, Ele nunca falha. Porque Ele é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Então, aprenda a depender de Deus. E no deserto nós também descobrimos o que é essencial para a nossa vida. Às vezes nós achamos que precisamos de algo. E reclamamos muitas vezes porque perdemos algo. Mas depois, com o tempo, nós descobrimos que nem tudo aquilo que nós achávamos que era necessário era essencial. Nós descobrimos no deserto que com muito ou com pouco, o essencial para as nossas vidas é Jesus. O essencial é a presença de Deus. Porque se nós tivermos a presença de Deus, de nada nós teremos falta. Porque a presença de Deus, ela é quem nos sustenta. Se nós tivermos a presença de Deus, se nós tivermos o entendimento que o que é essencial para a minha vida é Jesus, é a presença de Deus, eu não vou ter falta de nada. Porque a Bíblia me garante isso. Que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, elas me serão acrescentadas. Então, a presença de Deus, ela me sustenta, ela me preenche. E as demais coisas, que são as coisas que é para o dia a dia, é alimento, é roupa, é calçado. Essas coisas, elas virão como consequência da minha prioridade a Deus. Da presença de Deus na minha vida. Então, no deserto, eu descobri isso. Que o essencial para a minha vida é Jesus. Que o essencial para a minha vida é a presença de Deus. O deserto é um ambiente de pressão. E essa pressão, ela vem sobre nós para revelar quem realmente nós somos. O povo foi levado ao deserto. E o povo murmurou. O povo reclamou. O povo questionou. Mas Deus nunca os abandonou. Nós estamos num período difícil. Estamos vivendo tempos difíceis. Que às vezes nós falamos,
estamos no deserto. Mas nós precisamos entender que no deserto, Deus providencia mesas fartas. É no deserto que Deus provê o alimento. É no deserto que Deus provê o sustento para os seus filhos. E é no deserto que nós aprendemos a depender de Deus e descobrir o que é essencial para a nossa vida. Então nós estamos vivendo um deserto. Eu estou na fase do deserto. E agora? Como eu vou sair do deserto? O que fazer para sobreviver ao deserto? Três coisas simples que eu vou deixar aqui para você. Você vai guardar no seu coração. E se você estiver vivendo essa fase do deserto, você vai colocar essas 3 coisinhas em práticas na tua vida. E no nome de Jesus, você vai sair do deserto. Você está no deserto, 3 coisas você vai colocar em prática agora. E você vai sair desse deserto. E você vai testemunhar os feitos de Deus lá na frente. Está no deserto. E eu preciso sobreviver a esse deserto. O que eu devo fazer? Primeiro, eu preciso ter visão. Eu estou no deserto. Para sobreviver ao deserto, eu preciso ter visão. Por que visão? Porque a visão, ela vai me tirar do térreo, ela vai me tirar de enxergar somente as circunstâncias. E ela vai me fazer enxergar não a fase, não o deserto, mas o que está além do deserto. Visão. Nós precisamos ter visão, ou seja, olhar além das circunstâncias. É não focar no deserto, e sim na terra prometida. É tirar os olhos da fase que você está vivendo e focar em enxergar o que está depois dessa fase, o que está depois do deserto. Segundo, você precisa ter resiliência. A resiliência vai te fazer sobreviver no deserto. Por que resiliência? O que é resiliência? É você se adaptar a toda e qualquer situação que um momento exige. Está no deserto, seja resiliente. Por que resiliente? Porque a resiliência vai fazer com que eu me adapte à situação que eu estou vivendo, vai me fazer se adaptar ao deserto, à fase a qual eu estou vivendo. Porque nem todo mundo consegue se adaptar à fase que está vivendo. Então eu preciso ser resiliente, ou seja, eu preciso mudar a minha mentalidade. Quando a minha mentalidade ela é mudada, eu passo a enxergar as coisas de forma diferente. Então eu não posso ver o deserto como o fim. Quando eu me torno uma pessoa resiliente, eu não enxergo o deserto como o fim da minha história, como o fim da minha trajetória, mas o começo de uma nova fase. Porque sempre virão fases diferentes na nossa vida. Eu sobrevivo a um deserto hoje. Eu sobrevivo a uma fase hoje. Mas lá na frente eu vou ter que viver outra fase. Eu vou ter que enfrentar um novo deserto. E se eu for resiliente, eu vou conseguir me adaptar a toda e a qualquer situação que um momento da fase me exige. Ou seja, a minha mentalidade ela será mudada e eu vou passar a enxergar a situação a qual eu estou vivendo de forma diferente. Não vou enxergar o deserto como o fim, mas como um começo de uma nova fase. E terceiro e último, gratidão. Ou seja, agradeça em todo o tempo. Reconheça, não foi a força do meu braço, e sim a força e o poder de Deus que me trouxe até aqui. Porque a gratidão te faz enxergar as circunstâncias de forma positiva. Uma pessoa grata, ela nunca murmura, ela nunca reclama, ela nunca questiona. Uma pessoa grata, ela consegue enxergar a pior fase que for da sua vida, mas ela consegue enxergar de forma positiva. Eu estou no deserto, mas esse deserto é propósito de Deus. Esse deserto é treinamento de Deus para a minha vida. Esse deserto é uma capacitação de Deus, porque Ele tem algo poderoso para fazer na minha vida. Esse deserto é só uma fase e vai passar. Eu agradeço a Deus pelo deserto a qual eu estou vivendo. Uma pessoa grata, ela sempre vai se lembrar
dos feitos de Deus. E uma pessoa que lembra dos feitos de Deus, ela nunca questiona e ela nunca murmura, mas ela sempre agradece. Em toda e qualquer situação, ela reconhece, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E o que eu quero te dizer hoje é, você está no deserto e você entende que deserto é treinamento, que deserto é preparação, que deserto é propósito de Deus na tua vida. Então o que eu quero te dizer hoje é, seja flexível. Seja flexível. Não endureça o seu coração. Está no deserto? Então tenha humildade para reconhecer que você precisa estar no deserto. Porque Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. E depois desse deserto, os propósitos e os planos de Deus serão cumpridos na tua vida. Então a nossa flexibilidade, ela determinará a duração e a intensidade do deserto. O povo de Israel ficaram 40 anos no deserto. 40 anos eles ficaram peregrinando no deserto. E foram 40 anos de murmurações, de reclamações. Mas se você está no deserto, você precisa entender, a minha flexibilidade vai determinar, as minhas atitudes irão determinar a duração do deserto. Irão determinar quanto tempo eu irei permanecer no deserto. E através dessa palavra, nós fomos exortados a não nos esquecermos do Senhor. Quando a provação e o deserto passar e chegarmos na terra, até a terra prometida, nós precisamos nos lembrar, sempre foi Deus. Porque Moisés está aqui dizendo ao povo, não se esqueçam dos feitos do Senhor. Pelo contrário, guardem os mandamentos de Deus e não se desviem deles. E Moisés ainda diz aqui no versículo 11, guarda-te e não te esqueças do Senhor, o teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiverdes farto, depois de haverdes edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Não te esqueça que foi Ele quem te conduziu por aquele deserto, pela aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Que no deserto, Ele te sustentou com o maná que teus pais não conheciam. E Ele te levou para o deserto para te humilhar e para te provar. E afinal, te fazer bem. E nunca digas, foi a força do meu braço. Nunca digas, pois no teu coração a minha força e o meu poder me adquiriram estas riquezas. Nunca diga, eu estou aqui porque eu posso. Eu estou aqui porque eu sou capaz. Eu estou aqui porque eu sou forte. Eu estou aqui porque eu trabalhei. Não. Em todos os momentos, lembra-te. Você está aqui porque foi o Senhor quem te trouxe. Você está aqui porque é o Senhor quem te sustenta, é o Senhor quem te capacita, é o Senhor quem pega pela tua mão e te diz, filho, levanta, porque eu estou contigo. Então que você possa guardar no seu coração essa palavra. Que você possa ser abençoado através dessa palavra. Guarda ela no teu coração. E em todos os momentos, seja bons ou momentos ruins, lembra-te, sempre foi Deus. Nunca se esqueça dos feitos do Senhor para a tua vida. Se você está no deserto, lembra-te, você precisa, para sobreviver a Ele, ter visão, resiliência e gratidão. Aí você vai sobreviver e você vai chegar do outro lado e você vai contemplar a terra prometida. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. E eu irei fazer uma oração breve em nome de Jesus. Pai, rendo graças a Ti, Senhor, por tudo que tens feito, por esta palavra, meu Deus. Eu te peço que assim como o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, que o Senhor também possa alcançar vidas, meu Deus, nessa manhã, através desse estudo, através, meu Deus, desse vídeo.
Em nome de Jesus Cristo, que pessoas sejam alcançadas, sejam tocadas. Meu Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja salvação. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por tudo, porque eu reconheço que até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado, Pai. E graças eu te dou, porque eu reconheço que sempre foi o Senhor na minha vida. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.